Às 2 da tarde de uma segunda-feira que parecia amaldiçoada, Renata Silva, uma jovem faxineira de 25 anos, subia as escadas da imponente mansão dos Ferraz. Cada passo era um esforço, não pelo peso dos materiais de limpeza, mas pelo som que cortava a sua alma. Um choro desesperado, duplo e incessante, que ecoava como um lamento fantasmagórico por todos os cantos daquela casa fria e luxuosa. Há 3 semanas, Renata tentava se acostumar com a agonia que emanava do quarto das gêmeas, mas era impossível. Hoje, o choro já durava 3 horas infernais. Ontem foram 5, anteontem 6. Era uma tortura sonora que parecia nunca ter fim. Meu Deus, essas crianças! Sussurrou Renata, parando para enxugar o suor frio da testa. Naquele instante, Rafael Ferraz, o magnata de 34 anos, surgiu no corredor. Não era um empresário impecável que a mídia idolatrava, mas um espectro de si mesmo. Olheiras profundas, cabelo em desalinho, um andar arrastado que denunciava noites em claro. Ele parecia ter envelhecido uma década em poucas semanas. "Sueli!" chamou. E a governanta, uma senhora de 50 anos com 2 décadas de lealdade à família, correu ao seu encontro. "Faz mais de 2 meses que elas não conseguem dormir direito. Mais de 2 meses!" Sueli balançou a cabeça, a pena estampada no rosto. Em seu caderninho velho, ela anotava cada detalhe daquele inferno particular. "Patrão, o senhor também precisa descansar. Não pode continuar assim." Rafael riu, um som amargo e sem humor. "Descansar? Como vou descansar escutando minhas filhas chorando desse jeito? Que pai eu sou, Sueli?" Renata, paralisada na escada, sentiu a dor na voz daquele homem perfurar seu próprio coração. Há 1 ano, ela havia perdido seu bebê, aos 4 meses de gestação. Ela sabia, mais do que ninguém, o que era ver uma criança sofrer. Rafael, com as mãos trêmulas, pegou o telefone. "Doutor, é o Rafael Ferraz de novo. Eu sei que já liguei hoje de manhã, mas minhas filhas estão terríveis. Tem que ter alguma coisa que o senhor possa fazer." A voz do outro lado da linha proferiu palavras que fizeram o sangue de Rafael gelar. "Como assim não sabem mais o que fazer? Já veio pediatra, neurologista, especialista em bebê? Gastei mais dinheiro que tenho e nada adianta." Ele desligou e o som do punho contra a parede ecoou pela mansão. "Rafael!" Sueli correu. "Não pode se machucar também." "É inútil, Sueli. Sou um pai inútil mesmo. Nem consigo fazer minhas próprias filhas pararem de chorar." Renata observava, o coração apertado. Nunca vira um homem tão destruído. A dor dele era real, crua, de doer na alma. O choro das gêmeas, Helena e Sofia, de apenas 3 meses, intensificava-se no quarto. "Se elas não melhorarem logo, não aguento mais", sussurrou Rafael, a voz embargada pelo desespero. Às 3 da tarde, Rafael irrompeu da casa, carregando as 2 bebês nos carrinhos. "Vou pro hospital de novo", gritou para Sueli. "Elas estão com febre de tanto chorar." O portão da mansão se fechou, e um silêncio sepulcral finalmente se abateu sobre a casa. Renata suspirou, não pelo fim do trabalho, mas pela trégua para aquelas pequenas almas. "Coitadinhas", murmurou, subindo para limpar um andar de cima. Ao chegar à porta do quarto das gêmeas, parou, hesitante. O ar ainda carregava o cheiro de bebê misturado com o de remédios. 2 caminhas pequenas, decoração rosa e azul. Brinquedinhos intocados, pois as meninas nunca paravam de chorar para brincar. Renata sabia que não deveria entrar. Rafael era rigoroso sobre quem podia se aproximar de suas filhas, mas algo a puxava para dentro, uma força invisível e irresistível. Ela pegou uma roupinha cor-de-rosa com coelhinhos, abraçou-a contra o peito e fechou os olhos. A lembrança do bebê que perdera uma facada na alma. "Meu anjinho, se você tivesse nascido ia ter a mesma idade delas." 1h30 depois, o rangido do portão a despertou do devil. Rafael estava de volta. Renata correu para sair do quarto, mas tropeçou na cômoda, derrubando um vidro de perfume. O som do estilhaço ecoou e passos apressados subiram a escada. "Os médicos não sabem mais o que fazer", Rafael gritava para Sueli. "Disseram que elas estão saudáveis, mas não param de chorar." Ele entrou no quarto, carregando Helena no colo. A bebê estava vermelha, o rostinho inchado, os punhinhos cerrados, um retrato da exaustão. "Papai não sabe mais o que fazer, minha filha", sussurrou, balançando a menina com um desespero palpável. "Papai está perdido." Sofia, no carrinho, também chorava, um som agudo que perfurava os ouvidos. Foi então que o inexplicável aconteceu. Renata, ainda agachada, recolhendo os cacos de vidro, olhou para Helena e, num impulso que desafiava a lógica, estendeu os braços. "Posso pegar ela um pouquinho?"
Rafael, no limite de sua resistência, nem hesitou. Colocou a bebê nos braços de Renata. O silêncio foi imediato. Helena parou de chorar, como se um interruptor tivesse sido acionado. Os olhinhos inchados se abriram e fixaram-se no rosto de Renata, um olhar curioso, tranquilo, que deixou Rafael boquiaberto. Sofia, no carrinho, também cessou o choro, virando a cabecinha na direção da irmã e de Renata, como se compreendesse a magnitude daquele momento. "Calma, pequenininha", sussurrou Renata, embalando Helena suavemente. "O que foi que estava incomodando você?" A bebê fechou os olhinhos e, pela primeira vez em mais de 2 meses, adormeceu profundamente. "Não acredito!" Rafael pegou Sofia do carrinho. A menina se acalmou no mesmo instante em que ele a aproximou de Renata. "Como que você fez isso?" "Eu não sei, senhor Rafael. Eu só senti que precisava pegar ela." Sueli apareceu na porta, quase desmaiando. "Meu Deus do céu, como você conseguiu? Essas meninas não param de chorar nem dormindo." Mas Rafael já estava vendo. Ele estava ali, presenciando o impossível acontecer diante de seus próprios olhos. "Renata", ele sussurrou, "faz 3 meses que eu procuro uma resposta. Gastei uma fortuna com médicos. E você? Você simplesmente..." "Elas estão dormindo", Renata completou, os olhos marejados. "Dormindo de verdade." Os 3 permaneceram em silêncio, testemunhando o milagre, as gêmeas dormindo tranquilas pela primeira vez. Helena nos braços de Renata, Sofia no colo do pai, mas grudada na faxineira. Foi então que passos decididos na escada fizeram o sangue de todos gelar. "Rafael!" Uma voz feminina ecoou pelo corredor, cortando o silêncio com a precisão de uma lâmina. "Cheguei para a consulta das meninas." A doutora Cássia Drummond, aos 38 anos, surgiu na porta do quarto como uma força da natureza, uma mulher que impunha respeito e autoridade com cada fibra de seu ser. Jaleco branco imaculado, cabelo preso em um coque perfeito, postura ereta de quem jamais perdia o controle. "Rafael, como estão as meninas?" Ela parou no meio da frase, a voz sumindo, os olhos arregalados diante da cena inacreditável. As gêmeas dormindo, Rafael sorrindo pela primeira vez em meses. E uma faxineira, uma simples faxineira, segurando Helena como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Cássia", Rafael sussurrou, tentando não acordar as bebês. "Você não vai acreditar. Elas finalmente dormiram. A Renata conseguiu fazer elas dormirem." O sorriso de Cássia congelou em seu rosto, transformando-se numa máscara de fúria contida. Há 3 anos, ela cuidava daquela família. 3 anos construindo uma relação, esperando o momento certo para se aproximar de Rafael de um jeito mais íntimo. E agora, uma faxineira qualquer, uma intrusa, aparecia e fazia o que ela, uma médica renomada, não havia conseguido. "Rafael", ela falou, a voz controlada, mas com uma intensidade gélida. "Posso falar contigo 1 minutinho ali no corredor?" "Mas Cássia, olha só, elas estão tão tranquilas. No corredor, por favor." Rafael percebeu o tom sério e fez sinal para Renata ficar com as bebês. Ele saiu do quarto, seguindo a médica como um cordeiro ao matadouro. "Rafael, você tem noção do que acabou de acontecer?" "O quê? Ela fez minhas filhas dormir, Cássia, pela primeira vez em 3 meses. E você sabe qual é a formação dessa mulher? Você sabe se ela não tem alguma doença? Você sabe se ela não fez alguma coisa perigosa?" Rafael franziu a testa. Ele não havia pensado nisso. Ela só pegou a Helena no colo e... "Rafael, eu sou pediatra há 15 anos. Sei como essas situações podem ser arriscadas." "Disseram que elas estão saudáveis, mas não param de chorar." Ele entrou no quarto, carregando Helena no colo. A bebê estava vermelha, o rostinho inchado, os punhinhos cerrados, um retrato da exaustão. "Papai não sabe mais o que fazer, minha filha", sussurrou, balançando a menina com um desespero palpável. "Papai está perdido." Sofia, no carrinho, também chorava, um som agudo que perfurava os ouvidos. Foi então que o inexplicável aconteceu. Renata, ainda agachada, recolhendo os cacos de vidro, olhou para Helena e, num impulso que desafiava a lógica, estendeu os braços. "Posso pegar ela um pouquinho?" Rafael, no limite de sua resistência, nem hesitou. Colocou a bebê nos braços de Renata. O silêncio foi imediato. Helena parou de chorar, como se um interruptor tivesse sido acionado. Os olhinhos inchados se abriram e fixaram-se no rosto de Renata, um olhar curioso, tranquilo,
que deixou Rafael boquiaberto. Sofia, no carrinho, também cessou o choro, virando a cabecinha na direção da irmã e de Renata, como se compreendesse a magnitude daquele momento. «Calma, pequenininha», sussurrou Renata, embalando Helena suavemente. «O que foi que estava incomodando você?» A bebê fechou os olhinhos e, pela primeira vez em mais de 2 meses, adormeceu profundamente. «Não acredito!» Rafael pegou Sofia do carrinho. A menina se acalmou no mesmo instante em que ele a aproximou de Renata. «Como que você fez isso?» «Eu não sei, senhor Rafael. Eu só senti que precisava pegar ela.» Sueli apareceu na porta, quase desmaiando. «Meu Deus do céu! Como você conseguiu? Essas meninas não param de chorar nem dormindo!» Mas Rafael já estava vendo. Ele estava ali, presenciando o impossível acontecer diante de seus próprios olhos. «Renata», ele sussurrou, «faz 3 meses que eu procuro uma resposta. Gastei uma fortuna com médicos. E você? Você simplesmente...» «Elas estão dormindo», Renata completou, os olhos marejados. «Dormindo de verdade.» Os 3 permaneceram em silêncio, testemunhando o milagre, as gêmeas dormindo tranquilas pela primeira vez. Helena nos braços de Renata, Sofia no colo do pai, mas grudada na faxineira. Foi então que passos decididos na escada fizeram o sangue de todos gelar. «Rafael!» Uma voz feminina ecoou pelo corredor, cortando o silêncio com a precisão de uma lâmina. «Cheguei para a consulta das meninas.» A doutora Cássia Drummond, aos 38 anos, surgiu na porta do quarto como uma força da natureza, uma mulher que impunha respeito e autoridade com cada fibra de seu ser. Jaleco branco imaculado, cabelo preso em um coque perfeito, postura ereta de quem jamais perdia o controle. «Rafael, como estão as meninas?» Ela parou no meio da frase, a voz sumindo, os olhos arregalados diante da cena inacreditável. As gêmeas dormindo, Rafael sorrindo pela primeira vez em meses. E uma faxineira, uma simples faxineira, segurando Helena como se fosse a coisa mais natural do mundo. «Cássia», Rafael sussurrou, tentando não acordar as bebês. «Você não vai acreditar. Elas finalmente dormiram. A Renata conseguiu fazer elas dormirem.» O sorriso de Cássia congelou em seu rosto, transformando-se numa máscara de fúria contida. Há 3 anos, ela cuidava daquela família. 3 anos construindo uma relação, esperando o momento certo para se aproximar de Rafael de um jeito mais íntimo. E agora, uma faxineira qualquer, uma intrusa, aparecia e fazia o que ela, uma médica renomada, não havia conseguido. «Rafael», ela falou, a voz controlada, mas com uma intensidade gélida. «Posso falar contigo 1 minutinho ali no corredor?» «Mas, Cássia, olha só, elas estão tão tranquilas. No corredor, por favor.» Rafael percebeu o tom sério e fez sinal para Renata ficar com as bebês. Ele saiu do quarto, seguindo a médica como um cordeiro ao matadouro. «Rafael, você tem noção do que acabou de acontecer?» «O quê? Ela fez minhas filhas dormir, Cássia, pela primeira vez em 3 meses. E você sabe qual é a formação dessa mulher? Você sabe se ela não tem alguma doença? Você sabe se ela não fez alguma coisa perigosa?» Rafael franziu a testa. Ele não havia pensado nisso. Ela só pegou a Helena no colo e... «Rafael, eu sou pediatra há 15 anos. Sei como essas situações podem ser arriscadas.» Às 7 em ponto, a doutora Cássia chegou. Hoje ela estava diferente. Uma aura de determinação gélida a envolvia. «Cadê a faxineira?» perguntou a Sueli. «Está limpando a sala, doutora.» «Chame-a aqui. Preciso conversar.» Renata subiu as escadas, o coração acelerado. Cássia a esperava no corredor, braços cruzados, o rosto uma máscara de poucos amigos. «Renata, não é?» «Sim, doutora. Preciso deixar uma coisa bem clara. Você não pode de jeito nenhum tocar nas crianças desta casa. Elas são bebês frágeis que nasceram prematuras. Qualquer contato errado pode causar infecção grave.» «Mas, doutora, eu só ajudei...» «Você não ajudou coisa nenhuma. Você criou um problema. As meninas passaram o fim de semana agitadas porque o organismo delas foi alterado.» «Alterado? Como?» «Por perfumes baratos, produtos de limpeza, bactérias. Você trabalha limpando casa, não é? Suas mãos carregam germes que podem ser perigosos para bebês.» Cada palavra de Cássia era um tapa na cara de Renata, proferida com uma autoridade que não dava espaço para questionamentos. «Entendeu bem? Não toca nas crianças, não entra no quarto delas.
Se eu descobrir que você desobedecer, vou falar para o Sr. Rafael te mandar embora na mesma hora. Sim, doutora. Ótimo. Agora vou cuidar das minhas pacientes. Cássia entrou no quarto das gêmeas e fechou a porta. Renata ficou no corredor, humilhada e confusa. Teria ela realmente feito algo errado? Teria machucado as bebês sem querer? Do lado de dentro do quarto, Cássia tirou uma seringa da bolsa, mas não era a mesma que Rafael vira na cesta. Esta era diferente, com um líquido transparente que não tinha nada de calmante. Agora vamos resolver esse probleminha, sussurrou, colocando o conteúdo na mamadeira de Helena. O líquido era um estimulante suave, sem gosto, mas que deixava bebês agitados por horas. Cássia vinha usando doses pequenas há 3 meses, desde que as gêmeas nasceram. O plano dela era simples: manter as crianças dependentes de sua medicina, tornar-se indispensável para Rafael e, na hora certa, descobrir a cura e se casar com ele por gratidão. Mas na sexta-feira, uma faxineira qualquer quase destruiu 3 anos de planejamento. Hoje, Cássia dobrou a dose. As gêmeas passariam uma semana terrível, e quando ela ajustasse a medicação de novo, Rafael se jogaria aos pés dela de gratidão. Pronto, minhas pequenas, sussurrou para os bebês. Papai vai ver que só a tia Cássia consegue cuidar de vocês. Helena e Sofia tomaram as mamadeiras envenenadas sem saber. Em 1 hora, o efeito começaria. Em 2 horas, elas estariam gritando como nunca gritaram. No corredor, Renata limpava o chão, escutando os gemidos que já começavam a ficar mais fortes. O coração dela se apertava, mas ela não podia fazer nada, estava proibida. Às 10 horas, Rafael chegou do escritório e encontrou as filhas numa crise pior que todas as outras. Cássia! Ele gritou no telefone. Elas estão terríveis! Que remédio você deu? Calma, Rafael. É normal. O organismo delas estava alterado por causa do contato de sexta-feira. Agora eu estou corrigindo isso. Vai piorar antes de melhorar. Vai piorar? Infelizmente, sim. Mas confia em mim. Sou médica há 15 anos. Sei o que estou fazendo. Rafael desligou o telefone e se jogou na poltrona do quarto. As gêmeas choravam há 4 horas seguidas. Era terça-feira e elas não dormiam direito desde domingo. Elas vão morrer se continuar assim, ele sussurrou para si mesmo, a voz embargada de desespero. No corredor, Renata escutava tudo e sentia as tríades escorrerem pelo rosto. Ela sabia que podia ajudar, sabia que as gêmeas se acalmariam em seus braços, mas estava proibida de tocá-las. Foi então que ela percebeu algo que a deixou ainda mais intrigada. Na lixeira do banheiro, viu um frasco vazio de calmante infantil, o mesmo remédio que a doutora disse ter dado para as meninas. Se ela deu o calmante, por que o frasco está no lixo vazio e por que as meninas estão piores? A semente da suspeita começou a nascer no coração de Renata. Algo não estava certo. E se a pessoa que deveria cuidar das gêmeas estava, na verdade, fazendo mal para elas? O choro das bebês ecoava pela mansão como um grito de socorro. Um grito que só Renata parecia entender, mas que estava proibida de responder. Elas vão morrer se continuar assim, Rafael gritou no telefone para Cássia. E pela primeira vez, Renata se perguntou: será que essa é exatamente a intenção? Quarta-feira, meio-dia. Renata trabalhava no andar de baixo da mansão, com o choro das gêmeas perfurando sua alma 8 horas seguidas. Era um som que a dilacerava, principalmente porque ela sabia que podia ajudar. Sueli apareceu na cozinha, o caderninho na mão e uma expressão de profunda preocupação. Moça, posso conversar contigo? Claro, dona Sueli. Estou achando muito estranho o que está rolando. As meninas só melhoraram quando você cuidou delas na sexta. Aí no fim de semana elas ficaram piores que nunca. Renata parou de limpar e olhou para a governanta. A senhora também achou esquisito demais. E tem outra coisa. Sueli olhou ao redor para ter certeza de que ninguém as ouvia. A doutora Cássia sempre dá um remédio para as meninas, um calmante. Mas quando ela dá, elas ficam mais agitadas. E quando não dá, elas ficam mais calmas. Renata sentiu um arrepio. A senhora tem certeza? Tenho. Anotei tudo aqui no meu caderninho. A doutora Cássia sempre dá o remédio de manhã, e as meninas ficam agitadas o dia todo. Na sexta-feira ela não deu remédio, e as meninas dormiram nos meus braços sem remédio nenhum.
E no fim de semana, quando a doutora Cássia aumentou a dose, elas voltaram a chorar como nunca. A revelação de Sueli foi um choque. O que Renata suspeitava agora ganhava contornos de uma verdade aterrorizante. Dona Sueli, a senhora pode me emprestar esse caderninho? Sueli hesitou por um instante, mas a urgência no olhar de Renata a convenceu. Claro, moça, mas tome cuidado. Se a doutora Cássia descobrir... Renata pegou o caderninho, as mãos trêmulas. Ali, nas anotações meticulosas de Sueli, estava a prova do crime. Cada dose, cada reação, cada dia de sofrimento das gêmeas. A doutora Cássia não estava curando as meninas, ela estava as envenenando. Renata sentiu uma onda de fúria. Aquela mulher que se dizia médica e amiga da família estava torturando duas crianças inocentes para manipular Rafael. Ela precisava agir, e rápido. Mas como? Ela era apenas uma faxineira, desacreditada, humilhada. Quem acreditaria nela? Renata sabia que não podia confrontar Cássia sozinha. Ela precisava de Rafael. Mas como convencê-lo? Ele estava cego pela confiança e pelo desespero. A única maneira era mostrar a ele as provas irrefutáveis. Com o caderninho de Sueli em mãos, Renata esperou o retorno de Rafael. Quando ele chegou, exausto e com os olhos vermelhos de tanto chorar, Renata o abordou. Senhor Rafael, eu sei que o senhor não confia em mim, mas preciso que me escute. As meninas não estão doentes, elas estão sendo envenenadas. Rafael a olhou com descrença, mas a seriedade no rosto de Renata o fez hesitar. Envenenadas? Por quem? Pela doutora Cássia. O choque paralisou Rafael. Isso é um absurdo, Renata. A Cássia salvou minhas filhas. Ela a salvou para depois adoecê-las, senhor Rafael. Olhe isso. Renata abriu o caderninho de Sueli, apontando para as anotações. Sueli registrou tudo. Cada vez que a doutora Cássia dava o remédio, as meninas pioravam. Quando ela não dava, elas melhoravam. Na sexta-feira, elas dormiram nos meus braços, sem remédio nenhum. E no fim de semana, quando a doutora Cássia aumentou a dose, elas voltaram a chorar como nunca. Rafael pegou o caderninho, as mãos trêmulas. Ele leu, releu, e a verdade, fria e cruel, começou a desenhar em sua mente. Não, não pode ser. Pode, senhor Rafael, e tem mais. Eu vi um frasco vazio de calmante na lixeira, mas as meninas estão mais agitadas do que nunca. O que a doutora Cássia está dando a elas não é calmante. A fúria tomou conta de Rafael. Ele pegou o telefone e ligou para o Dr. Martins, o pediatra do hospital. Doutor, preciso que faça exames toxicológicos nas minhas filhas, agora. No hospital, a verdade veio à tona. Os exames revelaram anfetamina no sangue das gêmeas, uma substância poderosa, capaz de causar os sintomas que as meninas apresentavam. Rafael confrontou Cássia, que tentou negar, mentir, mas as provas eram esmagadoras. As anotações de Sueli, o frasco vazio, o depoimento de Renata e, por fim, as câmeras de segurança do hospital, que mostraram Cássia aplicando algo nas crianças durante a madrugada. Encurralada, Cássia desabou. Eu fiz porque eu te amo, Rafael. O silêncio na sala foi sepulcral. Eu te amo há anos, desde que sua esposa morreu, e eu pensei que se eu cuidasse das meninas, se eu fosse indispensável para elas... Você envenenou minhas filhas por amor. Rafael sussurrou incrédulo, a voz carregada de nojo. Não era para machucar, era só para elas precisarem de mim, para você ver que eu era importante. Importante? Você quase matou elas. A dose era pequena, calculada. Eu sou médica. Eu sabia o que estava fazendo. E quando a Renata conseguiu acalmar elas, aí eu tive que aumentar um pouco. Ela ia estragar tudo. Aumentar? Você aumentou a dose de droga nas minhas filhas por ciúme? Cássia soluçava, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Eu te amo tanto. Faz anos que espero uma chance. Rafael se levantou tremendo de raiva. Isso não é amor, Cássia. Isso é loucura. É amor, sim. Tudo o que fiz foi por amor. Amor não machuca criança inocente. Enquanto Cássia era levada pela polícia, ainda gritando que amava Rafael, ele ficou na sala, destruído. Doutor, ele falou para o Dr. Martins, preciso buscar uma pessoa inocente que está presa por um crime que não cometeu. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Rafael estava na delegacia, lidando com a burocracia para libertar Renata. Mesmo com a confissão de Cássia, soltar alguém da prisão não era simples. Senhor Ferraz, o delegado explicou,
A senhora Renata será liberada hoje, mas o processo contra ela só será arquivado oficialmente em algumas semanas. E ela pode ficar em casa enquanto isso? Pode sim. E sobre indenização por danos morais? Vou cuidar disso depois. Agora só quero tirá-la daqui. Às 11h30, finalmente, Renata saiu da cela. 5 dias, que pareceram 5 anos. Ela carregava uma sacola plástica com os poucos pertences que tinha quando foi presa. Quando viu Rafael no corredor, parou e o encarou. Não sorriu, não demonstrou alívio, apenas cansaço e uma mágoa profunda. Renata, senhor Rafael, você está livre? A Cássia confessou tudo. Eu sei, o delegado me contou. Ela que estava envenenando as meninas. Você estava certa desde o começo. Renata riu, um riso sem humor. Eu estava certa. Mas o senhor acreditou nela durante meses e em mim nenhum dia. A frase cortou Rafael como uma lâmina. Renata, eu sei que errei. Errou? Ela balançou a cabeça. Senhor Rafael, o senhor destruiu minha vida. Minha própria mãe disse que eu morri para ela. Passou na TV que eu sou envenenadora de bebê. Eu vou consertar isso tudo. Como? Como que vai consertar 5 dias de inferno? Como vai fazer minha mãe voltar a me amar? Rafael não tinha resposta. Senhor Rafael, obrigada por me tirar da cadeia, mas agora eu só quero ir para casa e tentar juntar os pedaços da minha vida. E as meninas, elas estão sentindo a sua falta. Renata parou na porta da delegacia. Como elas estão? Melhorando a cada dia. Sem o veneno da Cássia, elas estão ficando saudáveis. Que bom. Renata, volta para cuidar delas, por favor. Não posso. Por quê? Porque não confio mais no Senhor. E ela foi embora, deixando Rafael sozinho na calçada, entendendo que seria muito mais difícil reconquistar a confiança dela do que imaginava. Primeiro mês. Depois de uma semana insistindo, Renata finalmente aceitou voltar, mas com condições rígidas. Eu volto, ela falou para Rafael na porta da casa dela. Mas não como faxineira, e não moro na mansão. Cuido das meninas de dia e volto para minha casa à noite, todos os dias. Tudo bem? Quero o dobro do que ganhava antes. Pode ser o triplo. E o senhor para de tentar conversar comigo sobre assunto pessoal. Somos patrão e empregada, só isso. Nos primeiros dias, a relação entre eles foi gelada. Renata chegava pontualmente às 7, cuidava das gêmeas com todo o amor do mundo, mas tratava Rafael como se ele fosse invisível. Bom dia. Bom dia. As meninas dormiram bem? Sim. Mamaram às 5. Obrigado. E só. As gêmeas, por outro lado, floresceram com Renata de volta. Era como se a vida tivesse voltado ao normal para elas. Dormiam melhor, comiam melhor, sorriam mais. Mas Renata não estava bem. Rafael percebeu que ela tinha pesadelos. Às vezes gritava dormindo no sofá da sala durante o período de descanso das meninas. Outras vezes ficava paralisada quando escutava a sirene de polícia. Renata, você tá bem? Estou ótima. Parece que não dormiu. Minhas noites não são problema do senhor. Uma tarde, um repórter apareceu na porta da mansão. Posso falar com a Renata Silva? Renata ficou branca como papel. Não vou falar com a imprensa. Sussurrou para Rafael. Pode deixar comigo. Rafael saiu e conversou com o jornalista. Quando voltou, encontrou Renata tremendo no banheiro. Eles foram embora. E se eles descobrirem onde eu moro? E se aparecerem na casa da minha mãe de novo? Rafael viu que ela estava tendo uma crise de ansiedade. Respira devagar, ninguém vai te incomodar. Como o senhor pode garantir? Por que vou contratar segurança para você? Não é caridade. É responsabilidade minha. Eu que coloquei você nessa situação. Era a primeira vez que Rafael assumia a culpa real pelo que acontecera. Segundo mês. A rotina continuou tensa, mas Rafael percebeu pequenas mudanças. Renata ainda era fria com ele, mas às vezes esquecia e respondia alguma pergunta de forma mais natural. Como foi o fim de semana das meninas? Helena está querendo engatinhar. Fica tentando se arrastar no tapete. Sério? Ela não está muito nova? Cada bebê tem seu tempo. Ela é curiosa, igual a você.
Renata percebeu que a conversa saiu do profissional e voltou a ser fria. Vou preparar a papinha delas. Um dia, Rafael chegou em casa e encontrou Renata chorando no jardim enquanto as gêmeas dormiam. Aconteceu alguma coisa? Nada que o senhor precise saber. Renata, você está chorando. Alguma coisa aconteceu. Fui no mercado de manhã e todo mundo ficou me olhando. Uma senhora falou para o neto dela que eu era a mulher que envenenou o bebê. Rafael sentiu o peito apertar. Sinto muito. Não adianta sentir. O estrago está feito. Vou dar uma entrevista na TV, vou explicar tudo. E o senhor acha que vai adiantar? Que as pessoas vão parar de me olhar como se eu fosse um monstro? Rafael não sabia o que responder. Renata, me deixe ajudar. Já ajudou demais. Naquela noite, Rafael ligou para um jornalista conhecido e agendou uma entrevista para a semana seguinte. Se ele causou o problema, ele tentaria resolver. Terceiro mês. A entrevista de Rafael repercutiu bem. Ele contou a história toda, assumiu a culpa por ter acreditado nas mentiras de Cássia e pediu desculpas públicas a Renata. Renata Silva é uma mulher honesta e trabalhadora que foi vítima de uma médica criminosa. Eu cometi o erro de duvidar dela quando deveria ter confiado. Peço perdão publicamente por isso. Alguns jornais fizeram matéria sobre o caso mostrando o outro lado da história. Aos poucos, a opinião pública começou a mudar, mas em casa, Renata continuava distante. Vi sua entrevista. Ela comentou uma manhã. E foi bonita, mas ainda não muda o que aconteceu. Eu sei, mas é um começo. Nesse mesmo mês, algo importante aconteceu. Dona Márcia apareceu na mansão. Quero falar com minha filha. Rafael chamou Renata, que ficou tensa ao ver a mãe. Mãe? Vim pedir perdão. Renata não respondeu. Vi a entrevista dele na televisão. Entendi que você estava falando a verdade desde o começo. A senhora não acreditou em mim quando eu mais precisei. Eu sei, e estou muito arrependida. Arrependida não traz de volta os dias que passei sozinha na cadeia. Renata, por favor, você é minha filha. Eu te amo. A senhora falou que eu tinha morrido para a senhora. Dona Márcia começou a chorar. Falei besteira. Estava com raiva, com vergonha. Mas você sempre vai ser minha filha. Renata também chorou, mas ainda não conseguiu perdoar. Preciso de tempo, mãe. Quanto tempo? Não sei. Só sei que não tá fácil confiar em ninguém agora. Quarto mês. Renata finalmente aceitou almoçar na casa da mãe num domingo. Era o primeiro passo para a reconciliação familiar. Como estão as meninas? Dona Márcia perguntou. Lindas. Helena já engatinha e Sofia está tentando. E o patrão trata você bem? Trata, não tenho do que reclamar. Renata, posso falar uma coisa? Pode. Eu vejo no seu olho que você gosta dele. Mãe, não tem nada de errado nisso. Ele é um homem bom e solteiro. Ele é meu patrão e eu sou empregada. E daí, você é uma mulher honesta, trabalhadora, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Renata ficou em silêncio. Há meses não pensava em si mesma como mulher, só como cuidadora das gêmeas. Na mansão, Rafael também estava mudando. Ele passou a observar mais Renata, não só como babá das filhas, mas como pessoa. Ver como ela é carinhosa, dedicada, inteligente. Uma tarde, ele a encontra ensinando Helena a bater palmas. Vamos, pequena, bate palminha. Helena ri e tenta imitar, mas as mãozinhas não se encontram direito. Ela está aprendendo rápido, Rafael comenta. São muito espertas, Renata responde. As duas, igual a mãe. Renata parou de brincar com Helena. Elas não são minhas filhas. Mas você cuida como se fossem. Quinto mês. Aos poucos, a barreira entre Renata e Rafael começou a ruir. As conversas se estenderam para além das gêmeas, abordando temas mais pessoais, sonhos, medos. Rafael descobriu a paixão de Renata por livros, sua inteligência aguçada, seu senso de humor sutil. Renata, por sua vez, viu um Rafael diferente do empresário frio e distante. Viu um homem dedicado, que se esforçava para ser um bom pai, que se arrependia sinceramente de seus erros. Uma noite, as gêmeas estavam com febre. Rafael, em pânico, ligou para Renata. Ela veio correndo, passou a noite cuidando das meninas, trocando compressas, cantando canções de ninar.
Rafael observava, comovido. Naquela madrugada, ele percebeu que Renata não era apenas a cuidadora de suas filhas, mas a mulher que trazia paz e luz para sua casa. Ao amanhecer, com as meninas dormindo tranquilas, Rafael a olhou nos olhos. Renata, eu não sei o que faria sem você. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. O senhor não precisa fazer nada sozinho. Naquele momento, a distância entre patrão e empregada desapareceu. Rafael se aproximou e, hesitante, tocou a mão dela. Um toque leve, mas carregado de significado. 6º mês. O relacionamento entre Renata e Rafael floresceu. Não era um romance avassalador, mas uma construção lenta e sólida, baseada em respeito, admiração e uma profunda gratidão. Eles saíam para jantar, passeavam no parque com as gêmeas, e, aos poucos, a mansão se encheu de risadas e alegria. As gêmeas, Helena e Sofia, cresciam saudáveis e felizes, cercadas de amor. Renata era a figura materna que elas nunca tiveram, e Rafael, um homem presente e dedicado. Um dia, Rafael a surpreendeu. Renata, eu não sei o que faria sem você. Ela o olhou, os olhos marejados. Eu também te amo, Rafael. O beijo foi um selo de um amor que nasceu da dor, mas que floresceu na esperança. 7º mês. Rafael e Renata se casaram em uma cerimônia íntima, apenas com a família e amigos mais próximos. Sueli, emocionada, chorava de alegria. Dona Márcia, com um sorriso radiante, abraçava a filha. As gêmeas, vestidas de daminhas, jogavam pétalas de rosa. A história de Renata, a faxineira que foi presa injustamente e depois se tornou a senhora da mansão, se espalhou como um conto de fadas moderna. Mas para Renata, o verdadeiro conto de fadas não era o luxo ou o status, mas o amor e a família que ela havia encontrado. Ela era a mãe que Helena e Sofia precisavam, e Rafael, o homem que a amava e a respeitava. A mansão, antes um lugar de sofrimento, agora era um lar, cheio de vida, risadas e o som mais doce de todos, o choro feliz de 2 crianças que finalmente dormiam em paz. Moral da história. Esta é uma história de superação, de como a verdade sempre encontra seu caminho, e de como o amor e a compaixão podem transformar vidas mesmo nas circunstâncias mais sombrias. É um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas nas conexões humanas e na capacidade de perdoar e recomeçar. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta emocionante jornada. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como esta. O desespero de Rafael atingiu um ponto de ruptura. As olheiras profundas, antes meros sinais de cansaço, agora pareciam crateras em seu rosto, refletindo a alma em frangalhos. Cada choro das gêmeas era uma punhalada em seu peito, um lembrete cruel de sua impotência. Ele, o homem que controlava impérios financeiros, era incapaz de acalmar suas próprias filhas. A mansão, antes um símbolo de seu sucesso, transformara-se em uma prisão dourada, ecoando a agonia de 2 pequenas vidas e o tormento de um pai. Cássia, a médica que lhe tanto confiava, a quem ele havia entregue a vida de suas filhas, tecia sua teia de mentiras com uma frieza calculista. Seus olhos, antes cheios de uma falsa compaixão, agora brilhavam com a malícia de quem via seu plano diabólico se concretizar. Ela não era uma curadora, mas uma predadora, alimentando-se da dor alheia para satisfazer sua própria obsessão doentia. O líquido transparente em suas seringas não era remédio, mas veneno. Uma poção que garantia o sofrimento das inocentes Helena e Sofia, mantendo-as presas em um ciclo vicioso de agitação e dependência. A cada dose, Cássia se sentia mais próxima de seu objetivo final. A gratidão de Rafael que, em sua cegueira, haveria como a única salvação. O plano era perverso em sua simplicidade. Criar a doença para depois vender a cura, amarrando Rafael a ela por uma dívida de gratidão eterna. Mas o destino,
com sua ironia cruel, havia colocado Renata em seu caminho. Uma simples faxineira com um coração puro e uma intuição aguçada, capaz de desvendar a farsa que Cássia construíra com tanto esmero. A batalha pela alma daquelas crianças estava apenas começando, e o palco era a mansão dos Ferraz, um lugar onde a inocência era refém da maldade e a verdade lutava para emergir das sombras. A humilhação de Renata no corredor, sob o olhar gélido de Cássia, foi um golpe mais doloroso do que qualquer agressão física. Cada palavra da médica, proferida com a frieza de um bisturi, cortava a dignidade da faxineira, desnudando sua alma e expondo-a à vergonha. A acusação de ser uma portadora de germes, uma ameaça à saúde das bebês, era uma tática cruel para descredibilizá-la, para apagar o milagre que ela havia realizado. Cássia, em sua megalomania, não podia admitir que uma simples faxineira, sem diploma ou status, pudesse ter o poder de acalmar as crianças que ela, a renomada pediatra, não conseguia. Era uma afronta à sua inteligência, à sua posição, à sua própria existência. O sorriso que não chegava aos olhos de Cássia ao anunciar a aplicação da medicação era a personificação da maldade. Ela se deleitava com o sofrimento alheio, com a ideia de que estava no controle, manipulando vidas como peças em um tabuleiro de xadrez. A visão das seringas, antes um símbolo de cura, agora se transformava em instrumentos de tortura, injetando não a saúde, mas a agitação, o choro, o desespero. Renata, impotente, sentia o mal-estar crescer em seu peito, um pressentimento sombrio de que algo terrível estava prestes a acontecer. O corredor, antes um refúgio, tornara-se um palco para a crueldade de Cássia. E as palavras sussurradas pela médica, essa aí quase estragou tudo, ecoavam na mente de Renata como uma profecia macabra. A inocência das gêmeas estava em jogo, e Renata, a única que parecia enxergar a verdade, estava amordaçada, proibida de intervir, condenada a assistir ao sofrimento das crianças que ela tanto amava. O som do choro das gêmeas, na manhã de terça-feira, era um eco do inferno que se instalara na mansão. Mais alto, mais desesperado, mais contínuo do que nunca, perfurava a alma de Renata que se sentia impotente, amordaçada por uma proibição cruel. A cada gemido, uma facada em seu coração, um lembrete da injustiça que a impedia de acalmar aquelas pequenas almas. A conversa com Sueli, a governanta leal e observadora, foi o catalisador que transformou a intuição de Renata em uma certeza aterradora. O caderninho velho de Sueli, antes um mero registro de rotinas, revelou-se um diário macabro, detalhando a manipulação perversa de Cássia. Cada anotação, cada data, cada reação das gêmeas pintava um quadro de crueldade calculada. A doutora Cássia, a salvadora das meninas, era na verdade sua algoz, a arquiteta de seu sofrimento. O frasco vazio de calmante na lixeira, antes um detalhe insignificante, agora gritava a verdade. Se Cássia estava dando calmante, por que as meninas estavam piores? Por que o frasco estava vazio se o efeito era nulo? A semente da suspeita, antes um pequeno grão, germinava e crescia, transformando-se em uma árvore frondosa de desconfiança. Renata sentia o cheiro da mentira no ar, a podridão da traição que se escondia sob o verniz da respeitabilidade. O choro das bebês, antes um lamento, agora era um grito de socorro, um apelo desesperado que só Renata pareceu ouvir. E a pergunta que a assombrava, será que essa é exatamente a intenção? Ecoava em sua mente, um presságio sombrio de um plano ainda mais sinistro. Renata, com o coração batendo descompassadamente no peito, sabia que o tempo era seu inimigo. Cada minuto que passava, as gêmeas sofriam mais e a teia de mentiras de Cássia se fortalecia. Ela precisava de Rafael, mas como quebrar a barreira de sua confiança cega na médica? A única arma que possuía era a verdade, fria e nua, contida nas páginas do caderninho de Sueli. Quando Rafael finalmente chegou, a exaustão estampada em seu rosto, os olhos vermelhos de noites insones, Renata o abordou com uma coragem que ela nem sabia que possuía. Senhor Rafael, eu sei que o senhor não confia em mim, que me vê apenas como uma faxineira, mas preciso que me escute. As meninas não estão doentes, elas estão sendo envenenadas. A incredulidade tomou conta do rosto de Rafael, mas a seriedade no olhar de Renata, a urgência em sua voz, o fez hesitar.
Envenenadas? Por quem? Isso é um absurdo, Renata. A Cássia salvou minhas filhas. A voz de Rafael era um misto de raiva e desespero, a negação de uma verdade que ele não queria aceitar. Ela a salvou para depois adoecê-la, senhor Rafael. Olhe isso! Renata estendeu o caderninho de Sueli, abrindo nas páginas repletas de anotações meticulosas. Sueli registrou tudo. Cada vez que a doutora Cássia dava o remédio, as meninas pioravam. Quando ela não dava, elas melhoravam. Na sexta-feira, elas dormiram nos meus braços, sem remédio nenhum. E no final de semana, quando a doutora Cássia aumentou a dose, elas voltaram a chorar como nunca. Rafael pegou o caderninho, as mãos trêmelas, a mente em um turbilhão. Ele leu, releu, e a cada palavra, a verdade, cruel e implacável, começou a desenhar-se em sua mente. A negação se desfez, dando lugar a uma fúria crescente. Não, não pode ser, sussurrou, a voz quase inaudível. Pode, senhor Rafael. E tem mais. Eu vi um frasco vazio de calmante na lixeira, mas as meninas estão mais agitadas do que nunca. O que a doutora Cássia está dando a elas não é calmante. A fúria tomou conta de Rafael, uma onda avassaladora que o impulsionou a agir. Ele pegou o telefone, os dedos trêmulos, e discou o número do Dr. Martins, o pediatra do hospital. Doutor, preciso que faça exames toxicológicos nas minhas filhas. Agora! A voz de Rafael era um rujo, carregado de uma dor e uma raiva que ele nunca havia sentido antes. A verdade finalmente estava vindo à tona, e com ela a promessa de justiça para suas filhas. No hospital, o ar estava denso com a tensão. A sala de espera, antes um local de esperança e ansiedade, transformara-se em um tribunal improvisado. Os exames toxicológicos, os resultados irrefutáveis, eram a sentença de Cássia. Anfetamina. A palavra ecoava na mente de Rafael como um trovão, um choque elétrico que o despertava de um pesadelo prolongado. Suas filhas, suas pequenas e indefesas Helena e Sofia, haviam sido envenenadas, não por um inimigo desconhecido, mas por aquela que ele considerava uma amiga, uma salvadora. A fúria de Rafael era um vulcão em erupção, um incêndio que consumia sua alma. Ele confrontou Cássia, seus olhos faiscando com uma mistura de dor e ódio. Ela, a médica impecável, a mulher de postura inabalável, desmoronou diante da verdade. Suas tentativas de negação eram patéticas, suas mentiras transparentes como vidro. As anotações de Sueli, o frasco vazio, o depoimento corajoso de Renata e, por fim, as câmeras de segurança do hospital, que registraram o ato hediondo de Cássia, eram as correntes que aprendiam à sua própria maldade. Não havia escapatória. Encurralada, sem saída, Cássia desabou, suas lágrimas escorrendo como rios de veneno. Eu fiz porque eu te amo, Rafael. A confissão proferida em meio a soluços era um grito de desespero, uma tentativa desesperada de justificar o injustificável. O silêncio na sala era ensurdecedor, pesado com a revelação de um amor doentio, distorcido, que se manifestara na forma mais cruel de traição. Eu te amo há anos, desde que sua esposa morreu, e eu pensei que se eu cuidasse das meninas, se eu fosse indispensável para elas... A voz de Cássia era um lamento, um eco de sua própria loucura. Rafael a olhou, o nojo estampado em seu rosto. Você envenenou minhas filhas por amor? Sussurrou, a voz embargada pela incredulidade. Não era para machucar, era só para elas precisarem de mim, para você ver que eu era importante. Importante? Você quase matou elas. A voz de Rafael era um rujo. A dor de um pai traído, a fúria de um homem que viu a inocência de suas filhas ser profanada. A dose era pequena, calculada. Eu sou médica, eu sabia o que estava fazendo. E quando a Renata conseguiu acalmar elas, aí eu tive que aumentar um pouco. Ela ia estragar tudo. A confissão de Cássia era um poço de depravação, revelando a extensão de sua inveja e ciúme. Ela havia aumentado a dose do veneno, não por necessidade médica, mas por pura e simples maldade, para garantir que Renata, a mulher que havia trazido a paz para suas filhas, fosse afastada. Aumentar? Você aumentou a dose de droga nas minhas filhas por ciúme?
Rafael estava tremendo, a raiva consumindo cada fibra de seu ser. Cássia soluçava, a maquiagem borrada pelas lágrimas, um retrato da miséria humana. Eu te amo tanto. Faz anos que espero uma chance. Isso não é amor, Cássia. Isso é loucura. É amor, sim. Tudo que fiz foi por amor. Amor não machuca criança inocente. As palavras de Rafael eram um golpe final, a verdade que Cássia se recusava a aceitar. Enquanto os investigadores a levavam algemada, ela ainda gritava o nome de Rafael, um lamento patético que se perdia nos corredores do hospital. Rafael, sozinho na sala, sentiu o peso do mundo em seus ombros. A batalha havia terminado, mas a guerra ainda não. Ele precisava resgatar Renata, a mulher que, com sua coragem e intuição, havia desvendado a trama de Cássia e salvado suas filhas. Doutor, ele falou para o Dr. Martins, a voz embargada. Preciso ir buscar uma pessoa inocente que está presa por um crime que não cometeu. E pela primeira vez em meses, Rafael sentiu um raio de esperança. Suas filhas estavam seguras, e a justiça, embora tardia, estava sendo feita. A jornada de Rafael e Renata estava apenas começando. Uma jornada de cura, perdão e, quem sabe, um amor que nasceria das cinzas de um pesadelo. Quarta-feira, 10 horas da manhã. A delegacia, um labirinto de burocracia e desespero, era um novo palco para o drama de Rafael. Libertar Renata, mesmo com a confissão bombástica de Cássia, era uma batalha árdua contra a lentidão da justiça. Cada papel assinado, cada carimbo, era um lembrete da injustiça que havia sido cometida. Sr. Ferraz, a senhora Renata será liberada hoje, mas o processo contra ela só será arquivado oficialmente em algumas semanas. E ela pode ficar em casa enquanto isso? Pode ser. E sobre indenização por danos morais? Rafael mal ouvia. Sua mente estava focada em um único objetivo: tirar Renata daquele inferno. Vou cuidar disso depois. Agora só quero tirá-la daqui. Às 11h30, a porta da cela se abriu, revelando uma Renata Silva diferente. 5 dias de prisão, que se arrastaram como 5 anos, haviam deixado marcas profundas em sua alma. Ela carregava uma sacola plástica contendo os poucos pertences que a acompanhavam naquele pesadelo. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, não houve sorriso nem alívio. Apenas um cansaço avassalador e uma mágoa que parecia corroer sua essência. Renata. A voz de Rafael era um sussurro, carregado de culpa e arrependimento. Senhor Rafael, você está livre. A Cássia confessou tudo. Eu sei. O delegado me contou. Ela que estava envenenando as meninas. Você estava certa desde o começo. Renata riu, um riso amargo, desprovido de qualquer alegria. Eu estava certa. Mas o senhor acreditou nela durante meses, e em mim nenhum dia. A frase, afiada como uma lâmina, cortou Rafael, atingindo em sua mais profunda vulnerabilidade. Renata, eu sei que errei. Errou? Ela balançou a cabeça. A dor em seus olhos era palpável. Senhor Rafael, o senhor destruiu minha vida. Minha própria mãe disse que eu morri para ela. Passou na TV que eu sou envenenadora de bebê. A voz de Renata era um lamento, um grito de desespero que ecoava pelos corredores da delegacia. Eu vou consertar isso tudo. Como? Como que vai consertar 5 dias de inferno? Como vai fazer minha mãe voltar a me amar? Rafael não tinha resposta. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era um fardo pesado demais para ele carregar. Senhor Rafael, obrigada por me tirar da cadeia. Mas agora eu só quero ir para casa e tentar juntar os pedaços da minha vida. E as meninas, elas estão sentindo a sua falta. Renata parou na porta da delegacia, seus olhos fixos em um ponto distante. Como elas estão? Melhorando a cada dia. Sem o veneno da Cássia, elas estão ficando saudáveis. Que bom. Renata, volta para cuidar delas, por favor. Não posso. Por quê? Porque não confio mais no senhor. E ela se foi, deixando Rafael sozinho na calçada. Um homem que havia perdido tudo,
inclusive a confiança da única pessoa que poderia trazer a paz de volta à sua vida. O primeiro mês após o retorno de Renata à mansão foi um campo de batalha silencioso. Ela aceitou voltar, mas com condições que eram como muralhas intransponíveis. Eu volto, ela falou para Rafael na porta de sua casa, a voz firme, mas não como faxineira. E não moro na mansão. Cuido das meninas de dia e volto para minha casa à noite todos os dias. Tudo bem. Rafael aceitou, desesperado por qualquer migalha de esperança. Quero o dobro do que ganhava antes. Pode ser o triplo. E o senhor para de tentar conversar comigo sobre assunto pessoal. Somos patrão e empregada. Só isso. A relação entre eles era um gelo, uma barreira invisível que impedia qualquer conexão. Renata chegava pontualmente às 7, um relógio humano, e cuidava das gêmeas com um amor que contrastava com a frieza que dedicava a Rafael. Bom dia. Bom dia. As meninas dormiram bem? Sim. Mamaram às 5. Obrigado. E só. As gêmeas, por outro lado, floresciam com a presença de Renata. Era como se a vida tivesse voltado a colorir seus dias. Dormiam melhor, comiam melhor, sorriam mais, seus pequenos rostos irradiando uma alegria que antes parecia impossível. Mas Renata não estava bem. Rafael, observador, percebia os pesadelos que a assombravam, os gritos abafados que escapavam de seus lábios enquanto dormia no sofá da sala. As sirenes de polícia, antes um som distante, agora a paralisavam, um gatilho para o trauma que ela havia vivido. Renata, você está bem? Tô ótima. A voz dela era um escudo, uma armadura que a protegia de qualquer invasão. Parece que não dormiu. Minhas noites não são problema do senhor. A cada dia, a distância entre eles parecia aumentar, um abismo de mágoa e desconfiança. Posso falar com a Renata Silva? Renata empalideceu, o medo estampado em seu rosto. Não vou falar com a imprensa. Sussurrou para Rafael, a voz trêmula. Pode deixar comigo. Rafael, em um ato de proteção, enfrentou o jornalista, afastando-o da mansão. Mas ao retornar, encontrou Renata tremendo no banheiro, uma crise de ansiedade a consumindo. Eles foram embora. E se eles descobrirem onde eu moro? E se aparecerem na casa da minha mãe de novo? Rafael, comovido pela vulnerabilidade dela, tentou acalmá-la. Respira devagar. Ninguém vai te incomodar. Como o senhor pode garantir? Porque vou contratar segurança para você. Não preciso de caridade. A voz de Renata era um misto de orgulho e dor. Não é caridade, é responsabilidade minha. Eu que coloquei você nessa situação. Era a primeira vez que Rafael assumia a culpa real pelo que acontecera. Um passo em direção à redenção, mas ainda insuficiente para curar as feridas de Renata. Segundo mês. A rotina na mansão continuava tensa, um delicado balé de distanciamento e aproximação. Rafael, com a sensibilidade aguçada pela culpa e pelo desejo de redenção, percebia as pequenas fissuras na armadura de Renata. Ela ainda era fria, distante, mas, em momentos de desatenção, a humanidade transparecia. Uma pergunta sobre o fim de semana das meninas, um comentário sobre o progresso de Helena engadinhando e, por um breve instante, a barreira se desfazia. Helena está querendo engatinhar. Fica tentando se arrastar no tapete. Sério? Ela me está muito nova? Cada bebê tem seu tempo. Ela é curiosa, igual a você. O sorriso de Renata, um vislumbre fugaz de sua alma, era um raio de sol na escuridão que o cercava. Mas a armadura voltava a se fechar e a voz se tornava novamente profissional. Vou preparar a papinha delas. A dor de Renata, no entanto, era um rio subterrâneo, invisível, mas constante. Um dia, Rafael a encontrou no jardim, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto enquanto as gêmeas dormiam. Aconteceu alguma coisa? A voz de Rafael era um sussurro, carregado de preocupação. Nada que o senhor precise saber. A resposta era um muro, mas Rafael não desistiu. Renata, você está chorando? Alguma coisa aconteceu? A verdade, então, jorrou como uma torrente. Fui no mercado de manhã e todo mundo ficou me olhando. Uma senhora falou para o neto dela que eu era a mulher que envenenou o bebê. O peito de Rafael apertou, uma dor aguda de culpa e impotência. Sinto muito.
Não adianta sentir. O estrago está feito. Vou dar uma entrevista na TV. Vou explicar tudo. A proposta de Rafael era um bálsamo, mas Renata, ferida, não conseguia acreditar. E o senhor acha que vai adiantar? Que as pessoas vão parar de me olhar como se eu fosse um monstro? Rafael não sabia o que responder. A ferida era profunda e a cura um processo lento e doloroso. Renata, me deixe ajudar. Já ajudou demais. Naquela noite, Rafael, impulsionado por um desejo irrefreável de reparar o mal que havia causado, ligou para um jornalista conhecido e agendou uma entrevista para a semana seguinte. Se ele havia causado o problema, ele o resolveria. Terceiro mês. A entrevista de Rafael foi um divisor de águas. Suas palavras, carregadas de sinceridade e arrependimento, ecoaram por todo o país. Ele contou a história toda, sem meias palavras, assumindo a culpa por sua cegueira, por ter acreditado nas mentiras de Cássia e pediu perdão público a Renata. Renata Silva é uma mulher honesta e trabalhadora, que foi vítima de uma médica criminosa. Eu cometi o erro de duvidar dela quando deveria ter confiado. Peço perdão publicamente por isso. A mídia, antes implacável, agora mostrava o outro lado da história. Jornais e programas de TV repercutiam o caso e, de a pouco em pouco, a opinião pública começava a mudar. Mas em casa, a distância entre Rafael e Renata persistia. Vi sua entrevista, comentou uma manhã, a voz neutra, e foi bonita, mas ainda não muda o que aconteceu. Eu sei, mas é um começo. Nesse mesmo mês, um milagre aconteceu. Dona Márcia, a mãe de Renata, apareceu na mansão. Quero falar com minha filha. Rafael chamou Renata, que ficou tensa ao ver a mãe. Mãe, vim pedir perdão. Renata não respondeu. Vi a entrevista dele na televisão. Entendi que você estava falando a verdade desde o começo. A senhora não acreditou em mim quando eu mais precisei. A voz de Renata era um lamento, um eco de sua dor. Eu sei, e estou muito arrependida. Arrependida não traz de volta os dias que passei sozinha na cadeia. Renata, por favor, você é minha filha, eu te amo. A senhora falou que eu tinha morrido para a senhora. Dona Márcia começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela culpa. Falei besteira, estava com raiva, com vergonha, mas você sempre vai ser minha filha. Renata também chorou, mas o perdão ainda era um caminho longo e tortuoso. Preciso de tempo, mãe. Quanto tempo? Não sei. Só sei que não está fácil confiar em ninguém agora. 4º mês. O primeiro passo para a reconciliação familiar foi dado. Renata finalmente aceitou almoçar na casa da mãe num domingo. O ambiente era leve, cheio de risadas e memórias. Como estão as meninas? Dona Márcia perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Lindas. Helena já engatinha e Sofia está tentando. E o patrão trata você bem? Trata, não tenho do que reclamar. Dona Márcia, com a sabedoria da idade, percebeu que Renata tentava esconder. Renata, posso falar uma coisa? Pode. Eu vejo no seu olho que você gosta dele. O rubor subiu ao rosto de Renata. Mãe, não tem nada de errado nisso. Ele é um homem bom e solteiro. Ele é meu patrão e eu sou empregada. E daí? Você é uma mulher honesta, trabalhadora, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Renata ficou em silêncio. Há meses ela havia se esquecido de si mesma, de sua feminilidade, de seus próprios desejos. Na mansão, Rafael também estava mudando. Ele passou a observar Renata com outros olhos, não apenas como a babá de suas filhas, mas como uma mulher, uma pessoa. Ele via sua dedicação, sua inteligência, sua capacidade de amar. Uma tarde, ele a encontrou ensinando Helena a bater palmas. Vamos, pequena, bate palminha. Helena ria, suas pequenas mãos tentando imitar os movimentos de Renata. Ela está aprendendo rápido, Rafael comentou. Um sorriso nos lábios. São muito espertas, Renata respondeu. As duas, igual a mãe. Renata parou de brincar com Helena, o coração acelerado. Elas não são minhas filhas. Mas você cuida como se fossem? A tensão no ar era quase palpável.
um misto de desejo e incerteza. O caminho para o amor era longo, mas a cada dia a distância entre eles diminuía e a esperança de um futuro juntos começava a florescer. 5º mês. A barreira de gelo que separava Renata e Rafael, construída por mágoa e desconfiança, começou a derreter, revelando um terreno fértil para o florescimento de algo novo e inesperado. As conversas, antes limitadas ao universo das gêmeas, expandiram-se, mergulhando em águas mais profundas, revelando sonhos, medos, paixões e vulnerabilidades. Rafael descobriu em Renata uma alma vibrante, uma mente aguçada, uma paixão por livros que rivalizava com a sua própria e um senso de humor sutil que o fazia sorrir genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Ele viu além da faxineira, da cuidadora, da vítima, viu a mulher forte, resiliente, inteligente, que havia enfrentado o inferno e emergido com a alma intacta. Renata, por sua vez, desvendou um Rafael diferente do empresário frio e distante que a mídia retratava. Ela viu um homem dedicado, que se esforçava para ser um bom pai, que se arrependia sinceramente de seus erros e que, apesar de sua riqueza e poder, era tão humano e falho quanto qualquer um. Uma noite, a febre das gêmeas, um susto que remetia aos dias sombrios do envenenamento, foi o catalisador que uniu seus corações. Rafael, em pânico, ligou para Renata, que, sem hesitar, veio correndo, sua presença um bálsamo em meio à tempestade. Ela passou a noite cuidando das meninas, trocando compressas, cantando canções de ninar com uma voz suave que acalmava não apenas as bebês, mas também o coração aflito de Rafael. Ele observava, comovido, a dedicação inabalável de Renata, a forma como ela se entregava àquelas pequenas vidas como se fossem suas próprias filhas. Naquela madrugada, sob a luz tênue do abajur, Rafael percebeu que Renata não era apenas a cuidadora de suas filhas, mas a mulher que trazia paz, luz e esperança para sua casa, para sua vida. Ao amanhecer, com as meninas dormindo tranquilas, a febre cedendo à ternura de Renata, Rafael a olhou nos olhos, seus próprios olhos marejados de gratidão e um sentimento novo e avassalador. Renata, eu não sei o que faria sem você. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, que iluminou o quarto. O senhor não precisa fazer nada sozinho. Naquele momento, a distância entre patrão e empregada, a barreira social que os separava, desmoronou. Rafael se aproximou e, hesitante, tocou a mão dela. Um toque leve, quase imperceptível, mas carregado de um significado profundo, de uma promessa silenciosa de um futuro juntos. 6º mês. O relacionamento entre Renata e Rafael floresceu. Não como um romance avassalador e impetuoso, mas como uma construção lenta e sólida, erguida sobre os alicerces do respeito mútuo, da admiração profunda e de uma gratidão que transcendia as palavras. Eles saíam para jantar, não em restaurantes luxuosos, mas em lugares aconchegantes onde podiam conversar e rir sem as pressões do mundo exterior. Passeavam no parque com as gêmeas, as risadas das meninas ecoando como música em seus ouvidos, preenchendo o vazio que antes existia. A mansão, antes um lugar de sofrimento e silêncio, agora se enchia de vida, de risadas, de uma alegria contagiante que irradiava de cada canto. As gêmeas, Helena e Sofia, cresciam saudáveis e felizes, cercadas de um amor que as nutria e as protegia. Renata era a figura materna que elas nunca tiveram, a presença constante que as acalmava e as guiava. Rafael, por sua vez, era um pai presente e dedicado, que aprendia a cada dia a amar e a se entregar à paternidade. Um dia, Rafael, impulsionado por um sentimento que não podia mais conter, surpreendeu Renata com uma declaração que selaria o destino de ambos. Renata, eu sei que é cedo, que talvez seja precipitado, mas eu te amo. Renata o olhou, os olhos marejados de lágrimas, o coração transbordando de emoção. Eu também te amo, Rafael.
O beijo que se seguiu foi um selo não apenas de um amor que nasceu da dor e da adversidade, mas de uma promessa de um futuro repleto de esperança, de cura e de uma felicidade que parecia inatingível. 7º mês. Rafael e Renata se casaram em uma cerimônia íntima, desprovida de luxo e ostentação, mas transbordando de amor e significado. Apenas a família e os amigos mais próximos testemunharam a união de duas almas que haviam encontrado a redenção uma na outra. Sueli, a governanta leal, chorava de alegria, suas lágrimas um testemunho da jornada que havia presenciado. Dona Márcia, com um sorriso radiante que iluminava seu rosto, abraçava a filha, o perdão finalmente curando as feridas do passado. As gêmeas, Helena e Sofia, vestidas de daminhas, jogavam pétalas de rosa, suas risadas inocentes abençoando a união de seus pais. A história de Renata, a faxineira que foi injustamente presa e depois se tornou a senhora da mansão, se espalhou como um conto de fadas moderno, um testemunho da força do amor e da justiça. Mas para Renata, o verdadeiro conto de fadas não era o luxo ou o status, mas o amor e a família que ela havia encontrado. Ela era a mãe que Helena e Sofia precisavam, a âncora que as mantinha seguras. E Rafael, o homem que a amava e a respeitava, o parceiro que a apoiava em cada passo. A mansão, antes um lugar de sofrimento e escuridão, agora era um lar, cheio de vida, de risadas, de uma alegria contagiante e do som mais doce de todos, o choro feliz de duas crianças que finalmente dormiam em paz, embaladas pelo amor de uma família que havia sido forjada na adversidade e renascida na esperança. A vida, afinal, tinha seus próprios caminhos, e o amor, suas próprias surpresas, provando que mesmo nas sombras mais profundas, a luz da esperança sempre encontra um jeito de brilhar. Esta é uma história de superação, de como a verdade sempre encontra seu caminho e de como o amor e a compaixão podem transformar vidas, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. É um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas nas conexões humanas e na capacidade de perdoar e recomeçar. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta emocionante jornada. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como esta.